Olá, saudações a todas, todos e todos. Eu sou Larissa, historiadora, formada pela Universidade Federal de Campina Grande, campus Cajazeiras, mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Pernambuco, bolsista pela CAPES. Sou membro do Grupo AFOLI de Pesquisa em História da Loucura e do Grupo de Estudos e Pesquisa em História e Cultura, o GPEC. Aproveito esse espaço para agradecer ao evento, a 5ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, cujo tema é Sociedade, Mundos do Trabalho e Escravidão, pelo aceite do trabalho, que intitulo Nas Encruzilhadas Transatlânticas entre África e Brasil, o tráfico de escravizados e suas histórias marcadas pelo banzo nos estudos de Ana Oda. Na graduação, desenvolvi uma monografia que buscou problematizar as relações e jogos de poder de um Centro de Atenção Psicossocial, um CAPS, localizado no Alto Sertão Paraibano. Atualmente, tenho desenvolvido a dissertação intitulada Entre os Fios da Loucura, uma história do Rasga-Tristeza, Centro de Atenção Psicossocial 1, em Salgueiro, Pernambuco, dentro de um recorte temporal de 2007 a 2016. E a partir dessa trajetória de pesquisa que dou início aos estudos sobre a história do banzo. Sendo assim, esse artigo, que emerge de um ensaio elaborado a partir das discussões tecidas na disciplina de História da África 1, durante o período de minha formação no curso de licenciatura em História, que é revisado e ampliado para essa publicação. Essas inquietações emergem, portanto, a partir do entrecruzamento dos estudos da história da loucura com as travessias transatlânticas de escravizados africanos traficados ao Brasil nos 800. Neste sentido, me proponho nessa pesquisa a investigar o banzo enquanto um sentimento de nostalgia que caracteriza o sofrimento dos escravizados, sendo associado ao fenômeno do suicídio, a morte voluntária, narrativa encontrada em documentos do século XIX. A história do banzo é um campo de pesquisa marcado pelas ausências na historiografia brasileira. Esse silenciamento sobressalta aos olhos quando, ao me debruçar sobre os estudos relativos ao tráfico transatlântico de escravizados entre África e Brasil, encontro incipiente produção dos estudos que versam sobre as experiências de escravizados que chegaram às terras brasileiras após serem retirados do seu território de origem. Entretanto, apesar das lacunas da escrita dessa história, é possível tecermos algumas reflexões sobre o banzo, a partir do cruzamento com discussões realizadas por pesquisadores nas áreas como medicina, letras, psicologia e direito. Para esse estudo, tenho como ponto de partida os trabalhos da Ana Oda, visto aqui como uma abertura de caminhos que oportunizam o debate sobre o banzo, me possibilitando assim apresentar experiências de sofrimento de escravizados em diálogo com a perspectiva da história das sensibilidades, a partir de Corbin, Cortine e Vigar-Relot, buscando assim trazer à tona afetos, sentimentos e subjetividades que em grande medida são encontrados somente nas memórias subterrâneas de uma memória dita oficial e coletiva. Segundo a pesquisadora Ana Oda, o termo banzo, enquanto uma mortal nostalgia dos escravos africanos transportados ao Brasil, foi registrado em língua portuguesa pela primeira vez pelo ilustrado luso-brasileiro Luiz Antônio de Oliveira Mendes, a partir de um ensaio escrito em 1793 e publicado em 1812. No decorrer do século XIX, o termo ainda é mencionado em obras científicas, pelo naturalista e médico Karl von Martius, em alemão, e pelo médico Joseph François Sigaud, em francês. Ambos estiveram no Brasil e desenvolveram estudos sobre o país. Essa ideia da nostalgia mortal dos escravos também aparece em muitas crônicas de viajantes europeus, seja fazendo uso ou não do termo banzo. Nesse mesmo período, é possível identificar que, no âmbito dos quadros classificatórios e das nosografias elaboradas por alguns médicos europeus, a nostalgia estava alocada na classe das enfermidades mentais e próxima da melancolia. Nas palavras de Oliveira Mendes, entre aspas,
a saudade dos seus e da sua pátria, o amor devido a alguém, a ingratidão e a alevosía que outro lhe fizera, a cogitação profunda sobre a perda da liberdade, eram aspectos que poderiam ocasionar o banzo. Assim, um dos principais objetivos desta pesquisa é a investigação do banzo enquanto um sentimento de nostalgia que caracteriza o sofrimento dos escravizados, a partir dos estudos de Ana Oda, que buscou realizar apontamentos sobre a tessitura de uma história do banzo a partir dos relatos de Luiz Antônio Oliveira Mendes, que, como afirma a pesquisadora e considero pertinente destacar desde então, a sua posição de narrador com respeito à escravidão terá influenciado a maneira como escolheu descrever a vida dos negros em liberdade, nos seus pagos ou aldeias, bem como seus infinitos padecimentos e os contratempos, inclemências e infortúnios que sofriam no estado de cativeiro aqueles a quem chamou de homens de pedra ou de ferro. Finalizo essa breve apresentação do que me proponho a discutir, convocando historiadores e historiadoras e demais pesquisadores a se debruçarem sobre esses estudos que, apesar de pouco abordados, sobretudo na historiografia, são imprescindíveis para redimensionar o tema da escravidão a partir de uma perspectiva tanto da história da saúde e das doenças, quanto da história das sensibilidades dos escravizados. Ainda que isso seja uma problematização realizada a partir de testemunhas oculares pertencentes aos grupos ditos dominantes, considero que pensar nas experiências desses sujeitos atravessados pelo banzo faz ecoar histórias, imagens, corpos, memórias, afetos e subjetividades, possibilitando outros escritos da história. Esse estudo parte do desejo de contribuir com a abertura do diálogo acerca da questão do banzo na historiografia. E concluo o artigo compreendendo que ainda há muito a ser elaborado sobre a história do banzo. Obrigada.